chegando num ponto do curso que vai ficar evidente para vocês o que nós, como programadores e engenheiros, precisamos fazer. Então eu vou dar sequência aqui na matéria para vocês, antes da gente entrar em alguns exemplos interessantes, tá? A gente vai fazer isso sim. Tem uns exemplos aqui que são bem interessantes. Espero aí que todo mundo esteja bem, né? Vocês sabem que tanto em Paraná quanto em Santa Catarina nós estamos na bandeira vermelha, a coisa tá pegando, né? Então fica aquele recado, né? Fiquem bem, fiquem seguros e só façam o que for estritamente necessário, né? Tô vendo conhecidos meus agora, né? O pessoal pegando e tem sido bem desagradável, né? Eu acho que finalmente chegou, né? A pandemia, né? Agora tá aqui no quintal de casa, vamos dizer assim, né? Então é isso. Espero que todo mundo esteja bem aí, se cuidando, né? Bom, pessoal, a última coisa que nós vimos aí de importante foi a estrutura do while break. Nós vamos ter que bater a tecla em cima dessa estrutura do while e do break. Do while como um todo, mas o while break é especial, tá? E eu vou fazer isso com um exemplo, tá? Eu só ensinei para vocês como é que ela funciona. Ao invés de fazer o teste lógico aqui, é como se você tivesse como se você tivesse aqui um ponto de âncora e você pode jogar o teste lógico dentro aqui da estrutura do while onde você quiser, né? Aonde você quiser, dependendo do que você quer fazer, né? Onde que você quer colocar uma condição para que esse laço seja interrompido, né? E como eu comentei com vocês, isso daqui dá uma possibilidade aí em questão de programação e lógica, né? De você interromper laços aí que seriam muito demorados, né? Do ponto de vista, se utilizando um for, por exemplo. Então isso aqui dá uma eficiência ao código, e isso que é importante. É por isso que é muito utilizado. Mas para nós, em cálculo numérico, isso aqui vai ser realmente a forma, né? A base ali da construção de quase todos os códigos que a gente for ver aí em cálculo numérico. Então, eu vou enfatizar isso para vocês. Vou dar um exemplo lá do cálculo numérico, tá? Inclusive para achar raízes de funções, são coisas que vocês sabem que até uma raiz de terceiro grau vocês conseguem encontrar por alguma outra proposição matemática, né? Utilizando uma álgebra, né? Porém, a partir do quarto grau, aí já começa a não ter soluções. E provavelmente só culturas alienígenas sabem como resolver equações de quinto e sexto grau. Então, como que a gente faz, então, professor, já que a gente resolve equações para graus diversos e os mais diversos? Utilizando uma estrutura numérica. Tá? Então, a gente vai utilizar disso, a gente vai ver uma dessas maneiras de se encontrar a raiz de uma função utilizando o conceito de derivada. Eu não vou entrar no detalhe, tá? Porque isso é cálculo numérico. Só vou mostrar para vocês o while funcionando dentro desse tipo de coisa. E aí eu vou dar uma breve introdução para vocês do que está sendo feito, né? Não tem assim nem muito segredo. Vocês vão entender. Para quem está fazendo cálculo 1 aí já vai entender diretamente isso daí, é super tranquilo. E aí todos os pormenores, os detalhes, vocês vão ver lá em cálculo numérico, tá? Então aqui é só para a gente focar na questão de utilizar o while e break, tá? Então vamos ter um exemplo desse daqui a pouco. Eu vou terminar isso aqui e depois a gente vai, né, vira nossas artilharias aí tudo pro o exemplo do while break e sai resolvendo isso daí, vocês vão entender como que funciona. E aí, né, na sequência tem a entrada de dados avançada, né, que eu falei para vocês que agora sim passa a ter sentido a gente utilizar o function, né, até os códigos que a gente estava fazendo até aqui, eles não tinham uma necessidade de entrar com function. Function serve para quê, então? Essa estrutura function, ela vai servir para quando você quer automatizar um script, um código que você criou. Né? Você quer deixar isso de maneira bem automatizada, simples e rápida, a pessoa já entra aqui com o nome do programa, o nome que você deu ao programa, e aí já coloca os argumentos de entrada. O que é o argumento de entrada? O x, x1, x2, x3, né, que vai compor a sua função. E aí você volta aqui para ele, né, na variável de saída, as respostas que você quer que o programa seu dê. Isso aqui também a gente vai ver nesse exemplo aí de while break, então vocês vão ver tudo isso aqui acontecendo. Então é o exemplo que vai pegar tudo isso aqui e aí vai ficar mais claro para vocês.
Tá? Então, eu estou dando uma ideia geral aqui de como que funciona. Ah, então quer dizer que os códigos que nós fizemos até agora poderia ter isso? Poderia. Isso aqui substitui diretamente os inputs, né? Aí vai substituir o input. Só que o usuário já vai estar mais avançado. Ele vai saber que quando ele entrar com a função, abrir um parêntese aqui, abrir um outro parêntese aqui, ele já tem que colocar aqui quais são os argumentos de entrada na sequência correta. Tá, mas isso daqui, professor, é muito aberto a situações caóticas, né? Ele trocar a ordem, fazer errado, vai fazer a conta errada. Exatamente. Só que você pode colocar algumas, né? O que se chama em japonês, né? Eles têm uma terminologia para falar isso, né? Que chama pokayoke. Né? Não sei se a pronúncia correta é essa, mas eu já vi isso daí na época de indústria, né? Chama-se pokayoke. O que isso quer dizer? O tal do pokayoke são, assim, são são pequenos detalhes, né? São pequenas informações que você coloca ao longo de um processo para evitar algum tipo de erro, né? Então você coloca ali ou um recadinho ou um mecanismo que vai ajudar você a evitar o erro acontecer. E aí a gente vai ver que os mecanismos são esses. A gente vai utilizar as funções nargin, nargout e a função error para fazer isso. Então, mesmo que a pessoa digite de forma errada aqui, a função não vai avançar. Ela vai dar um recado para essa pessoa, né? Então a gente vai automatizar isso aqui. A gente vai deixar a função automatizada e a prova de erros. Então, com o tal do Pokayoke, né? Então é isso que é o MATLAB avançado, tá? Então a gente precisa entender isso aqui porque isso vai ser o dia a dia de vocês daqui para frente lá no cálculo numérico e provavelmente no curso inteiro, né? Quando vocês estiverem falando em programação. Então funciona assim, né? Recapitulando, aqui você coloca o nome da função, é aquela que você vai usar lá no prompt de comando, né? Você vem aqui no prompt de comando, né? Coloca aqui o nome da função, sei lá, Newton-Raphson, né? Que eu estou chamando essa função que eu vou mostrar para vocês. E aí só que eu tenho que dar, né, a forma como que ela tem que entrar. Né, quais são os argumentos dessa função? Ela precisa da própria função, da derivada da função e de um chute inicial. Então aí eu sei que Newton-Raphson, né, abre parênteses, aí eu coloco aqui a função, né, eu estou colocando isso aqui fictício, tá? A derivada da função e esses valores eu venho e coloco aqui, né, e a forma como que vai sair, né? O que eu quero de resposta, né, nesse programa. Eu quero a raiz, ela está prevista, né, e o número de iterações. Então, a hora que eu escrever dessa forma aqui, dar um Enter, ele já vai saber como que funciona, ele já vai mostrar para mim um resultado direto. Então, isso aqui já é o function, né? Isso aqui já é a própria estrutura de function. Agora faz sentido, sim, a gente utilizar isso. Se não, como é que vocês teriam que fazer? Vocês teriam que fazer Newton-Raphson, chama a função, né? Vamos lá. Essa forma mais arcaica, né? Vocês agora já estão avançados. Então, você chamaria aqui só Newton-Raphson, dá um Enter. Aí ele começa lá, né? Aí vai ter um input, informe, blá blá blá, informe a função. Aí você informa a função, depois você vai lá, informe a derivada da função, blá blá blá. Depois informe o chute inicial. Então, isso fica travando, né? Trava aqui a coisa. Então, para a gente ser automatizado, a gente usa essa função function, ela serve para isso. Tá? Parece que é uma coisa evidente, mas a gente tem que falar disso já para muitos de vocês aí estão vendo isso pela primeira vez. Então a gente vai voltar nesse exemplo aqui. Não se preocupem, vocês vão entender como funciona. Acho que para alguns já tá, né? Tá nítido para que serve, né? É para economizar, né? Para tornar o código eficiente. E aí que eu falei para vocês, né? O tal do Pokayoke, né? Para a gente evitar aí, a gente coloca algumas proposições, né? Que vão evitar com que o usuário chegue ali e coloque a ordem errada dos dados, né? Coloque dados a menos do que toda a função precisa, né? Então a gente vai fazer isso. E essas funções nargin e error, né, é justamente isso. Ela vai testar com relação ao número de argumentos de entrada ou o número de argumentos de saída, vocês podem usar, dentro de um if-else. Então, ou seja, para uma função funcionar, vamos dizer assim que a gente precisaria de pelo menos 3 argumentos, tá? A função, a derivada da função e um chute inicial. São valores que vão ser convertidos aí depois em argumentos da função. Então, se a função tiver menos do que 2 argumentos, né, ele vai olhar lá, você digitou só 2. Opa, o que acontece agora? A função vai ter um dado faltando. Aí você pode fazer uma estrutura dessa aqui, né, de nargin error, falando para a pessoa, olha, se for menor do que 2, opa, erro. Aí você volta para a tela, são necessários ao menos 2 argumentos. End. Encerra aqui, não segue mais a função. Aí volta para o início, ele tem que chamar a função de novo.
Então, isso aqui é uma estrutura de Poka-yoke, né? É uma estrutura que vai evitar com que você cometa erros aqui antes de iniciar os cálculos, né? O processamento de dados. Então, é para isso que serve, né? Em erro, gente. Não tem tanto segredo nisso. Talvez com um exemplo vai ficar bem claro para vocês. Nada mais é do que utilizar essa função nativa dentro de um if-else. Né? A gente pode colocar if, né, em erro e tal, pode colocar tudo na mesma linha, né? Até então a gente está fazendo isso aqui para vocês terem acostumando com essas coisas, né? Mas a gente pode colocar tudo numa linha só, que é o que eu vou fazer. Então essa função erro é isso, né? Se uma certa condição aqui for estabelecida, né? For atendida, se isso aqui for verdadeiro, né? Se narguin que é menor do que 2, isso é verdade, aí ele volta à função error, né? Então essas palavras narguin e error, você não pode utilizar como nome de variáveis, né? Vocês sabem, eu Professor, falei disso lá no começo do curso. Então, deixa eu concluir, que professor, já a gente conversa. Então, narguin e erro e essas outras palavras não podem ser utilizadas, tá? Como nome de variáveis, por quê? Porque são reservadas para o MATLAB. Então, eu falei isso lá no comecinho do curso para vocês e agora vai ficar evidente por que não pode, né? Mas é isso. Quem que perguntou? foi eu estava querendo saber, o Nargin, ele tipo é o conjunto de quantas variáveis que vão entrar, tipo, se vão entrar quatro variáveis, é a quantidade que vai Ele ter lá. simplesmente vai contar para você quantas tem lá. Né? Ele vai olhar dentro daquela caixinha do argumento de entrada aqui, né? É como se essa função fosse lá, entrasse aqui, né? E ela olha, quando você escreve aqui, né? Newton-Raphson, por exemplo, ó, Newton-Raphson. Eita, peraí, é de novo. Quando você escreve aqui Newton-Raphson, é o nome da minha função aqui, certo? O nome da função que vocês quiserem. Aí aqui dentro, né, você vai colocar, sei lá, 10 argumentos de entrada, 5, 3. Então, quando você coloca na arguinha, ele vem aqui e olha quantos tem. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? E daí, você, a partir disso, ele guarda um valor numérico. Olha, na arguinha tem tanto, tem 5, tem 4, tem 3. E aí você usa isso dentro do if-else depois. Para fazer as suas estruturas, né? De se vai aceitar ou não a função avançar, né? Então, coisa bem simples. É que por ser tão simples, quando a gente tenta explicar, parece que é mais complicado. Mas não é, gente. É uma coisa muito simples e direta. É um if-else usando essas palavras, narguin e error. Só isso. Tá? Então, a gente vai ver para que serve. Aí, na hora que vocês verem um exemplo lá, vai ficar claro para vocês. Tá? E era isso, Diego? Consegui elucidar aí sua dúvida ou não? Obrigado, era isso mesmo. Então tá, só no exemplo aí eu volto a comentar isso aqui, aí vai ficar claro para vocês. Até um exemplo bom ali que vocês vão ver. Né? Vamos ver o exemplo do Newton Raphson aí, que vocês vão adorar. Então, como exercício aí, eu quero mostrar para vocês isso acontecendo. Tá? Vai dar mais um exemplo, obviamente, né? Do Newton Raphson, que vai ser o exemplo nosso do while break completo. Mas aqui tem mais um exercício que a gente pode ir fazendo, que é com relação aí da questão do pessoal que está pulando de bungee jump, né? O pulo de bungee jump, vocês sabem que tem uma função matemática envolvida aí, né? Calcular a queda livre de uma pessoa, né? A velocidade, né, da queda livre de uma pessoa lá no bungee jump. Por que isso tem que ser calculado? Isso é física pura. Por quê? Porque se exceder uma certa velocidade, dependendo do peso da pessoa e da distância, com o tempo que ela vai ficar caindo, pode ser fatal, né? Então, essa velocidade terminal não pode ser excedida. Então, isso é calculado com base em variáveis que o arraste ali do ar, o peso da pessoa e obviamente, né, da questão aí da aceleração da gravidade. Né? Então, isso é calculado em função disso. E aí, para cada pessoa, tem que se calcular o tempo exato que a pessoa tem que ficar ali, porque se exceder essa velocidade, a pessoa pode tomar um efeito chicote ali, né, e ter lesões na coluna que nunca mais vão, né, se curar. E também depende do material, é um cálculo complexo, só que a gente está olhando só a parte de variáveis que são aí ambientais, tá? Que seria a aceleração da gravidade, peso da pessoa, coeficiente de arraste do ar, depende da velocidade do vento, de um monte de coisa. E tem a questão do material que a gente não está avaliando. O material seria a estrutura do bungee jump, né? A estrutura da borracha, né? Se ela está atendendo certos padrões. Mas aí, isso é materiais, não faz parte do que a gente quer saber aqui. O que a gente quer saber é só como utilizar um código avançado
para calcular isso tudo aí. Então, volta sempre aquela noção agora, né? Vocês vão sempre ter aquela noção agora, vai ficar evidente para vocês. Vocês vão ter uma variável de saída e agora a sua função vai ser em função vai ser em função, foi fogo, né? A função vai ser, né, dependente de variáveis de entrada, que são x1, x2, x3. Então, é uma função de 3 variáveis. E aí, isso aqui vai ser processado e vai gerar uma resposta para você. Você quer fazer isso de forma automática. Como é que a gente vai fazer? Para nossa alegria, né, já está tudo pronto aqui, né? Isso aqui já foi deduzido foi deduzido lá com base nas leis da física, né? Então a gente sabe que a velocidade lá na verdade é a derivada da derivada de uma coisa lá, né? Aí eu deixo para vocês quem quiser procurar aí, fica à vontade, né? O que importa para a gente é saber que isso aqui é a função. Quem que é a variável de saída? Velocidade. Quem que é as variáveis de entrada? Olha, tem a aceleração da gravidade, tem a massa da pessoa, tem o coeficiente de arrasto, e eles se repetem de novo. E tem o tempo, né? Então, olha só, são funções de 1, 2, 3, 4 variáveis. Porém, essa daqui é como se fosse constante, né? Não vai variar muito aí ao longo da Terra. Então, ela pode entrar como sendo uma constante. Então, fica uma variável, a massa depende de quem estiver lá pulando. Esse coeficiente de arrasto, que depende do local, da velocidade do vento, etc, etc. Depende de cartas aí, cartas eólicas, né? Que medem a velocidade do vento na região. E depende de mais do tempo. Essa aqui a gente pode considerar constante para o local. Então, duas constantes e duas variáveis no mínimo, né? Massa e tempo. Então, isso daqui, quando a gente processa nessa função aqui, né? É a raiz quadrada da... Isso tudo aqui vezes a tangente hiperbólica do blá, blá, blá da raiz quadrada, tá? Quando a gente processa essa função, você obtém a sua resposta, que é a variável velocidade terminal. E aí, o algoritmo que vocês têm que fazer é isso, só que agora vocês vão fazer, né, utilizando tudo que vocês têm até aqui. Então, sendo G aceleração da gravidade, coeficiente de arraste, tal. Notem uma coisa. Vejam se está coerente do ponto de vista do SI. Unidades têm que ser coerentes. Se vocês não fizerem unidades coerentes, vai dar a resposta errada. Então, isso aqui é vocês que têm que tomar cuidado. Como que vocês pedem, como que entra no programa e como que é processado. Isso é a atividade, a responsabilidade do programador. Então, coeficiente de arrasto, quilogramas por metro, e massa da pessoa, né? Vão fazer parte dos argumentos de entrada. Então, é o que se pede nessa função. Como saída, você tem que retornar a velocidade, um único argumento de saída, ou seja, a velocidade v. Então, você vai desenvolver o programa para calcular isso aqui. Porém, agora você vai usar function, você vai usar narguin error, né? Tentem fazer vocês. Eu vou deixar esse exemplo aqui em aberto para vocês fazerem. Mas antes eu vou colocar mais alguma coisa, né, para vocês aproveitarem que vocês viram até agora e no final da aula a gente faz. Posso até deixar para vocês tentarem fazer amanhã. Eu já passei esses slides para vocês? Se eu já passei, a resposta está lá no final, né? Já passei, gente, esses slides lá no Moodle para vocês? Se for esse, eu acho que sim, professor. Tem um lá de estruturas avançadas. Então eu já passei a resposta. Quen. Isso aqui que eu queria mostrar. No final aqui vocês vão ter a resposta, né? Aí perdeu a graça, né, gente? Era para vocês fazerem. Mas a gente pode comentar isso aqui, né? Vamos comentar então, já que a resposta está aqui. O que a gente pode fazer? Vocês têm o gabarito aqui. Vocês podem tentar fazer e amanhã a gente comenta. Tá? O gabarito está aqui. Então, para agilizar, eu deixo para vocês tentarem fazer. E aí eu vou falar para vocês, quem realmente quer aprender, não olha aqui. Olha só depois de pronto. Depois que fizer o seu, aí tenta olhar aqui e ver o que está errado. Tenta fazer isso. E amanhã a gente comenta, pode ser? Pode ser, pessoal? Tentem fazer. Porque eu quero ir para uma coisa mais interessante agora, né? Dá para a gente fazer. Isso aqui já fazia parte das minhas aulas anteriores, mas eu quero mostrar uma coisa adicional hoje bem interessante. Então, vocês vão lá. Sem olhar no gabarito lá, aí fica, né, a cargo de vocês aí, né? Sem olhar no gabarito, você usa as estruturas que a gente mostrou agora, o switch, o function e a nativa error, né? Usem essas funções para fazer esse cálculo aqui e torná-lo automatizado, certo?
teste a sua função, veja se vai bater, né, o resultado final seu. Não tem muito como errar aqui também, né, gente? É um cálculo bem simples, né? Só a questão da tangente hiperbólica aí que tem que colocar assim, tan H, senão não calcula. Tá? Tangente hiperbólica, vocês sabem, né? Vocês já fizeram o cálculo, já estão vendo isso lá em cálculo 1, trabalharam isso um pouco, acho que no segundo grau trabalhava um pouco, tá? Aí é muita matemática para uma coisa só, né? Vamos deixar. Mas saibam vocês que a tangente hiperbólica, ela serve para calcular funções que são espelhadas, tá? E essa é o mundo das funções aí, né? As funções trigonométricas tem muito disso, né? Então, uma tangente hiperbólica, ela te dá ali fenômenos, né, que são espelhados, acontecem aí num certo intervalo de tempo aí muito trocas de frequência, né, quando envolve o domínio da frequência. Tudo isso daí envolve tangente hiperbólica, e vocês vão ver muito isso no curso de engenharia, tá? Especialmente quando vocês chegarem lá em transferência de calor, transferência de massa. Vocês vão ver tangente hiperbólica para todo lado, né? Então tem que entender isso aí. E também, gente, tangente hiperbólica é a solução lá das equações diferenciais ordinárias, tá? É uma forma de solução delas. Então, aproveita, né? Já vão se familiarizando com esse mundo aí, né? Que tangente hiperbólica não é só para encher o saco, não. Tem aplicação direta na matemática e na engenharia. Então, vocês vejam que fenômenos físicos naturais do dia a dia aí, né? Olha só a tangente hiperbólica aparecendo. Bom, feito isso daí, né? Bora bola pra frente. Como a gente vai ver um exemplo interessante, né? Que é a utilização do Narguinho Error, né? Eu vou deixar essa parte aqui, né? Porque isso daqui já seria um outro assunto, né? Essas funções aqui nativas, o load save, seria mais para vocês guardarem dados que foram gerados pelo código de vocês. E aí tem toda uma, né? Tem toda uma questão aqui de prática de uso, né? Utilização do MATLAB, que é diferente lá do Octave. E eu não sei se isso vai bater, mas eu acredito que dá para salvar igualmente lá no Octave, tá? Então, o load save é isso. Você salva um arquivo no HD do computador com os resultados, ou com o que você quiser. Ou você salva uma variável que você queira lá dentro do HD. E aí, quando você desligar o MATLAB, ela não vai sumir, ela vai ficar salva lá. Depois é só você chamar. É o próprio nome diz, load. Você vai carregar. Vai carregar aquela variável para dentro do seu programa automaticamente. Isso aqui já é o primórdio, né? Já é os primeiros passos aí para a gente poder trabalhar com pesquisa de dados, né? Pegar dados numa tabela, pegar dados dentro de um programa. E aí tem um tal de um formato que chama ASCII, né? ASC2, que é um formato universal que as máquinas comunicam aí com relação a esses dados numéricos, dados matemáticos, tá? Então, o MATLAB, se você não falar nada, ele guarda nesse ASCII aqui, tá? Então, ele é utilizado por qualquer tipo de programa, Excel, TXT, Word, etc., né? E eles podem ser carregados diretamente para dentro do algoritmo. Tá? Então, quando vocês verem isso aqui, né, arquivos tipo ASC2, isso aqui é o formato padrão aí dos códigos para salvar dados numéricos, tá? Então, com essas duas funções, a gente pode, né, trabalhar isso daqui, né? Fazer o carregamento e o arquivamento de variáveis ou resultados, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Mas para isso acontecer, tem que tomar certos cuidados aqui no MATLAB, tá? Especialmente com relação ao diretório padrão. Depende de cada máquina de vocês aí, por isso que isso dá confusão. Depende de onde, quem é o diretório padrão de vocês, tá? O MATLAB, quando vocês instalam, ele diz lá nas caixas de instalação onde que você quer que seja o diretório padrão, certo? Então, geralmente se você não falar nada, né? É alguma coisa lá, o caminho, né? C, usuários, o seu nome, sei lá, no meu está no desktop, mas de vocês pode estar em qualquer lugar, documento, sei lá. E aí ele coloca MATLAB. E eu troquei aqui, porque eu estou usando bastante esse da Udesc. Então, para eu fazer isso aqui, né, eu vou utilizar esse arquivo aqui dentro da minha máquina, tá? Ó, tá vendo aqui, ó, esse current folder. É aqui dentro que está guardado o que eu for carregar e o que eu for salvar. Tá? Então, se vocês não falarem nada, ele vai direto para o padrão do MATLAB, vai para o standard. Porém, muitos computadores bloqueiam o uso disso aqui dentro, né? Por exemplo, ele vai lá e vê que o arquivo do MATLAB original é protegido, aí ele não deixa você gravar, aí fica dando erro. Aí é o tipo da coisa que
que cada caso é um caso. Então, eu vou dizer para vocês, olha, abram o arquivo que vocês querem trabalhar aqui, o folder, né? E aí ponham no local aí onde vocês sabem o que acontece, para vocês fazerem isso que a gente vai fazer na sequência. E eu, no caso, venho aqui, né? Estou no nesse Quick Access aqui. Vou no Desk, né? Que eu sei onde está, e vou em linguagem de programação, porque tudo que eu estou fazendo fica guardado aqui. Aí, Select Folder. Pronto. Tudo que eu fizer agora vai ser reescrito, vai ser escrito e gravado aqui dentro. Então, vamos criar uma matriz aí do nada, né? Vamos criar uma matriz aí, uma matrizinha, só para brincar, né? Para vocês verem o load save como funciona. Opa, cadê? Tá aqui. Essa matriz aqui, ó, vou dar um Ctrl C. Nossa, viajou aqui. Podem fazer isso aí também. Acho que eu copiou de outra coisa aqui. Tá lá, minha matriz A. Tá vendo? A matriz tá aqui, certo? Se eu fechar o MATLAB, eu dar um clear vars aqui, ela sumiu. Perdi o dado, né? Sumiu, ó. Desapareceu. Por quê? Isso aqui é memória aleatória. Se eu quiser salvar isso permanentemente, tem que pôr no HD. Então eu vou lá e chamo de novo, né? Matriz A. Essa matriz aqui. Matriz aí que eu inventei, tá? 579, 363, 2, 4. Então tá, eu não quero perder isso. O que eu faço então, professor? A gente pode salvar ela, né? Então eu vou salvar todas as variáveis para dentro de um arquivo aí que eu vou chamar, né? De teste, né? Teste mat. Matriz, né? Mat de matriz, né? Ou se vocês quiserem colocar um nome aí, né? Save a teste matriz, sei lá, vocês que sabem. Então eu vou colocar save teste, né? Ponto, tem que pôr o ponto, né? Mat. Esse caso aqui, eu estou falando do MAT, tá? É o formato de arquivo do MATLAB, tá? Não pode pôr TXT, por exemplo. Se for pôr TXT, aí a gente vai entrar na questão do ASCII2, que eu vou explicar na sequência. Então, eu quero salvar no formato MATLAB. O MATLAB eu vou abrir e vai reconhecer em qualquer MATLAB. Então, é só colocar, ó, vou chamar isso aqui de teste, né? Vou colocar aqui um nome mais teste A, né? Que é o A, é o da matriz que a gente está salvando, MAT. Tá vendo? Não voltou nenhuma mensagem de erro, né? Não. Então, olha só. Estão vendo aqui no cantinho o que apareceu? Estão vendo aqui no meu folder o que apareceu bem aqui? Teste.amat. Então, ele já salvou. Então, o arquivo agora está escrito no HD. Se eu vim aqui clicar em cima dele pelo MATLAB, ó, ele já foi em load, ele já manda, ele já sai, já retorna a matriz aqui. Vamos supor que eu dei o clear vars agora. Limpe tudo isso aí. Sumiu daqui, né? Se eu der 2 cliques aqui, ó, ele já faz o load, né? Olha lá, volta para cá. Estão vendo a matriz? E agora, se eu chamar A, ele apresenta para mim a matriz. Vamos de novo. Vou dar um clear vars. CLC. Como ela já está salva aqui, se eu quiser carregar, né? Olha só, vamos chamar a matriz A, né? Está salva lá no HD. Tem que puxar ela aqui para a área, para a memória randômica. Então, A, dá um Enter. Ah lá, vai falar, olha, não tem nenhuma função definida ou variável com o nome A. Por quê? Porque ela não está aqui. Não tem como eu trabalhar, não tem como eu calcular, não tem como eu usar os dados dela para fazer cálculo. Se eu fizer um load agora, né? Load, né? Load quem? O nome que eu dei. Load, teste matriz A. Ponto mat, foi o que eu salvei, né? Tem que ser a extensão do MATLAB. E dá um enter agora, prestem atenção aqui o que vai acontecer. No workspace aqui das variáveis randômicas. Prestem, olha aqui. Onde está a flechinha. Ah lá. Apareceu, né? Agora, se eu chamar o A, pronto, ela já faz parte. Agora eu posso trabalhar ela. Eu posso utilizar ela agora como sendo dados para um programa, pegar esses dados e ser alimentados por eles. Ah, então quer dizer que se eu apagar o MATLAB, vai ficar salvo lá na memória do HD, e aí quando eu quiser puxar isso aqui para dentro de um programa, é só download. E como salvar, vocês viram, é só dar um save. Aí vai salvar dentro do diretório que está aqui, ó, desse current folder, tá? Vai salvar aqui. Então vocês têm que saber aonde que vocês salvaram e da onde que vocês vão puxar, né? De repente você salva num outro diretório, aí você tem que dar todo o caminho, né? Load, C, 2 pontos, blá, 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 a gente vai chegar nisso.
Entenderam, gente? Load save, muito simples. Entenderam isso? É para isso que serve, para automatizar funções. Alguém tem dúvida nisso? Tudo certo, hein, gente? Podemos seguir? Então, beleza. Então, é uma coisa simples aqui, mas vocês vão ver que às vezes isso enche a paciência da gente, porque tem essa questão do folder que você está trabalhando, tá? Isso aqui vira um salseiro, tá? Se você não estiver prestando atenção no que está acontecendo aqui com o programa, vira um salseiro. E aí você fala, professor, esse comando load save não funciona, mas também você tem que ver onde que está aqui, né? Da onde você está puxando. Eu já vou mostrar um exemplo desse. Então vamos avançar mais um pouco aqui nessa brincadeira de load save. O que mais que a gente pode fazer? Olha só, então, isso aqui é a forma mais simples de usar o save, né? Save o nome do que você quer e põe um ponto .mat. Ponto .mat é arquivo do MATLAB. Se você quiser exportar isso para um outro programa, aí você vai usar o TXT e o ASCII2 lá, já a gente chega nisso. Se você quiser trabalhar só dentro do MATLAB, não queime neurônios, põe ponto .mat aí e seja feliz. Então, agora vamos ver um exemplo aí. Salva duas variáveis onde o file name, né? Onde o nome do arquivo é a variável. Então a gente tem que usar essa terminologia aqui. Isso que o MATLAB ele não é tão linear, não é tão amigável com a gente, né? Ele não é user-friendly, né? E esse é o problema do MATLAB, mas a gente chega lá. Então, olha só. Eu quero salvar duas variáveis, a variável P e a variável Q. Tá? Variáveis randômicas, tá, gente? São aqueles números nada a ver, podia ser o que vocês quiserem. Mas vamos brincar um pouco com o MATLAB aqui. Vocês aprenderem a usar isso aí. Então eu vou chamar P, a variável P, ela vai ser o quê? Randômica, de 1 até 10. E aí vamos criar essa variável. Olha lá, ele criou números aleatórios aqui para nós. Tá? 10 números ali randômicos de 1 até 10. Então tá, criou. Eu não quero perder esses números. Por quê? Porque eles são únicos, né? Toda vez que eu rodar aqui, ele vai dar um randômico diferente, né? E o que mais? Eu quero salvar o quê? Ones. A variável Q, eu vou criar aqui o ones, né? Que vocês sabem que já faz. Então ele vai criar o quê? Ele vai criar 10 aqui, 10 uns, né? Ele vai formar aqui um vetor linha, né? Com 10 uns aqui em cada coluna. No caso aqui eu tinha que ter especificado, né? 10, aqui ele criou a matriz inteira, que ele pega a última dimensão e dobra, né? Então tem 10 aqui e 10 aqui. Então ele criou uma matriz 10 por 10. Para fazer o que eu falei para vocês, a gente tinha que falar, né? Uma única linha e 10 colunas, aí sim, né? Olha lá. Tanto faz, gente, aqui é só para brincar, tá? Só para brincar. Então tá, agora vocês sabem que a variável P e a variável Q já estão criadas aqui, ó. Elas aparecem aqui na memória randômica. Se eu não quiser perder esses dados, eu tenho que salvar eles lá. Então, como é que eu vou salvar essas duas variáveis aqui? Eu vou dar um nome aqui, né? Esse file name é o nome que vocês querem dar. Vocês inventem aí. Eu coloquei isso aqui, ó. Ao invés de colocar só save, eu vou colocar save file, tá? Para que ele guarde isso daqui como sendo um nome para mim. Vocês poderiam fazer da outra forma? Poderiam. Mas eu estou ensinando mais uma forma de fazer. Então eu vou colocar aqui, ó, save file, para o MATLAB reconhecer que isso daqui tem um nome. Save file igual como é que é o nome disso? pq file, tá? pq file o quê? Ponto .mat. Para a gente não sair do MATLAB. Então a gente sabe agora que o nome do save vai ser pkfile. Tá? Pkfile por quê? Variável p e q no arquivo file aí. E agora eu venho e faço o quê? Dou um save, né? Save file, ele já vai pegar esse nome que está aqui e jogar aqui para dentro. Ou, se vocês quiserem, poderiam salvar diretamente, né? pkfile.mat aqui no nome do save file. Aí, gente, olha, dá para fazer a gosto do freguês, tá? E aí, salva o quê? P e Q. Então, vamos fazer save, né? Já que eu dei o nome de save file aqui, né? Já guardou o caractere para mim. Então, é só colocar save file. P, variável P e variável Q. Então, feito isso, né? Então, vocês vão estar salvando isso aqui nessa região, no HD. Então, ele vai salvar diretamente no HD isso daqui. Então, preste atenção aqui, em algum lugar vai surgir o save file aí, o pkfilemat. Quem presta atenção. Aqui, ó, pkfilemat. Estão vendo aí na tela?
Então, eu salvei essas variáveis randômicas, né? Se eu der um clear vars agora e um CLC, né? Sumiu tudo, né? Se eu quiser, é só eu vir aqui e fazer um load, né? Faz um load, pkfile mat, pronto, tá lá. Os valores randômicos que ele gerou para mim estão guardados. O P e o Q. E notem que agora ele salvou elas distintamente uma da outra, ó. Ele salvou P num lugar e Q no outro, não salvou uma matriz. Então essa é a segunda maneira de utilizar. Vocês vão lá, coloquem as variáveis que vocês queiram salvar, tá? E aí vocês vêm aqui, deem um nome para isso e vão colocando as variáveis que vocês queiram. Vamos supor que vocês queiram fazer mais uma variável aí, P, Q, R. R é igual a randômico aí, né? Randômico de 1 a 10. Gerou outra coisa. Né? Agora eu quero salvar todas elas. Então eu venho e coloco aqui save, eu posso fazer diretamente, né? pqr file, .mat. E aí eu coloco aqui, né, quem que eu quero salvar? P, Q e R. Ele vai salvar tudo para você. Então vejam aqui que ele criou, né? pqr file mat, olha lá. Eu vou deletar isso aqui, porque senão vai ficar poluindo a minha coisa, meu folder aqui, né? Depois fica um monte de arquivo que eu nem sei o que é. Então é isso. É isso que serve, tá? Quando vocês quiserem guardar alguma variável no programa de vocês aí. Então eu vou deixar para vocês aqui fazer esse exercício. Amanhã a gente combina, né? De vir aqui e resolver, né? Quero que vocês tentem fazer para amanhã. Então olha só. Elabore um algoritmo que vai calcular o determinante de uma matriz e a inversa de A gerada anteriormente. Então vocês vão utilizar essa matriz aqui, a nossa matriz A, né? Que é só fazer um load aqui, né? Ela está aqui no sistema. Você faz um load dela aqui, né? Aqui no caso meu aqui eu já salvei, né? Load quem? Teste.a, né? .mat, pronto. Eu vou pegar essa matriz aqui, vou fazer o determinante dela e a inversa dela e vão guardar esses dados. Como é que vocês fazem o determinante da matriz? No MATLAB, simples, só fazer det.a. E a inversa dela, enviar, só isso. Vai lá e joga, ele já vai calcular para você. Né? Vocês vão fazer isso, mas eu vou mostrar para vocês aqui, dar uma palhinha. Inv, matriz A. Ele já vai inverter aquela matriz para nós. Tá lá, a matriz invertida aí. Certo? Num toque de botão aqui, né? Um enter só. Então vocês vão fazer, use, né? A, load, caminho, tal, var, ASCII2i. Né? Caso ele não esteja no arquivo, no diretório padrão, aí vocês têm que dizer onde que ele está, né? Se você quiser buscar um diretório num caminho específico, é só dar o C, /, o caminho, né? O caminho que é no computador de vocês, o nome dele e as variáveis que você quer buscar lá dentro, né? E se ele tiver no formato não mat, no formato ASCII, você pode usar também, né? Para carregar o arquivo. E aí, idem para o outro diretório, né? No caso, para esse terminal. Esse aqui é um exemplo que eu dei quando eu estava usando aí da UDESC, né? Estava em sala de aula. Então, lá o meu caminho era C, users, Eduardo, desktop, UDESC, ling.prog, A e ASCII center. Estão vendo como é que tem que ser quando não está no diretório padrão? Quando está no diretório padrão, é só vir aqui, load, pôr o nome do arquivo e enter. Quando não está no diretório padrão, vocês têm que fazer tudo isso aqui, né? Falar o caminho que ele está. Né, para salvar e para carregar, né? Olha lá, load e save. Então tentem fazer isso aí. Né? Vamos ver se ele já vai puxar aqui para nós. Né? Tá salvo em mat, vamos ver se ele vai puxar para nós ele no formato ASCII, né? Isso aqui que eu quero testar. Então load, né? Quem que era? Teste A, .mat, né? Que é o nome do arquivo que foi salvo. Vamos ver se ele vai puxar para a gente no formato ASCII C22. Então vamos ver, é só colocar aqui entre ASCII e vamos ver se ele vai puxar, se ele vai aceitar. Não, como eu não salvei ela no formato ASCII, tá? Ele não vai puxar. Tá dizendo, não encontrou, então ele não transforma o formato MATLAB em ASCII, só simplesmente digitando isso daqui. Qual que seria a diferença do ASCII para o MAT, os arquivos?
Basicamente, a forma como que você codifica isso, se são, tem a ver com aquela forma que a gente armazena na memória, lá, 8 bits, 16 bits, etc., né? Geralmente, isso daqui tudo vem em 8 bits, tá? Deixa eu só fazer o seguinte aqui, vamos tentar salvar, né? O mesmo arquivo, tá? Save. Vou mudar o nome aqui para ele, né? É pq teste, né? Vamos criar o teste a ponto .txt. Agora sim eu tenho que falar que é ASCII, né? ASCII 22. ASCII. Ver se ele vai salvar. Não aceitou. Olha, eu acho que ele salva direto, viu, gente? Tá? Salvou aqui, não precisa colocar o ASCII 22, já é direto. Quando você põe TXT aqui, ele já aceita. Estão vendo que foi criado aqui, ó? Teste a TXT. Vamos dar 2 cliques aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Ele não vai fazer o load direto aqui, ele vai abrir agora para a gente o arquivo TXT. Essa é a diferença, né? O ponto .mat é diretamente utilizável aqui dentro do MATLAB. E olha lá, tá uma coisa esquisita, né? A gente não consegue ver a formatação, né? A gente não consegue ver o arquivo certinho, mas vamos ver se ele vai fazer o load agora. Vou ver agora se ele aceita eu falar que é ASCII 22. Não está aceitando. É problemático isso. Tá, mas não tem problema, a gente volta nisso aqui. Volta nisso aqui amanhã tentem fazer isso aqui, esse exercício, calcular e guardar aqui os valores do determinante da inversa no MATLAB utilizando o próprio ponto .mat. Feito isso, já está ótimo. Depois a gente volta e recapitula isso daqui, tá? Com relação ao TXT aí. Ele salva, porém ele está desconfigurado ali e eu não... Ah, tá faltando uma coisa. Eu estou esquecendo desse sinalzinho, gente, ó, por isso que está dando errado. Ó. Vamos voltar lá, então. Então, vamos fazer aqui load, né? Tá faltando esse sinal de menos aqui, tem que ter, senão não funciona. Deixa eu ver. Tem que voltar lá desde o começo lá, vamos ver. Ah, salvou. Agora vamos ver se faz o load. Agora fez. Então, ó, não pode esquecer, nenhum erro aqui que você faça já dá errado. Isso aqui é meio chato, mas depois vocês pegam o costume. Então, sim, estava faltando esse sinal aqui. Esse sinal não é de menos, não, tá, gente? É para informar aqui que o formato é ASCII C22. Agora, se eu clicar aqui, ó, ele não vai aparecer desconfigurado, ó. Ele vai aparecer como tabela, estão vendo? Isso aqui é o formato ASCII 22. Como é que funciona? Lembra daquela história lá do começo do curso que eu falei para vocês, da mantissa e do expoente? É mais ou menos isso. Então, ele vai salvar nesse formato, ó. Uma casa aqui, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 8 casas, se eu não me engano, e mais 2 casas para expoente, e essa daqui é a mantissa, e essa daqui é a casa decimal. Então, ele salva todos os dados que você jogar, ele vai salvar assim. Então, isso aqui é o tal do ASCII 22, tá? Para quem queria saber o que era, é uma forma de codificar dados aí para salvar, que é aceita universalmente pelos programas. Então, tem essa questão aqui, ele salva assim, tá? Mantissa com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas, né? 8 bits na mantissa, um bit aqui para casa depois decimal, né? E 2 para expoente. Então, isso é o formato ASCII 22. Então, tá aí como que faz. Se vocês quiserem salvar no formato .mat, fiquem à vontade. Se quiserem salvar no formato TXT, ASCII 22, é assim que faz. Se esquecer de colocar o ASCII 22 aqui, ele fica desconfigurado, vocês viram, né? Então, gente, isso aí é load save, em dúvidas quanto a isso? Não tem muito segredo não, né?
Certinho aí, gente? Entenderam isso? Não, Diego, determinante e coisa é vocês que vão fazerem. É só usar as funções que eu passei ali. Tem octave sim, tá? Oi, tem no octave sim. Você pode abrir aí e colocar. É o inv, e faz a inversão. E eu tenho o det, né? Det, e a matriz que você quer. Então é só o Octave também tem. É compatível, né? Tudo que tem aqui no MATLAB é como tem lá no Octave. Não, Diego, determinante na verdade vai ser coisa que vocês vão ver lá no numérico, tá? Não vou ensinar vocês a codificar para achar um determinante. Vocês estão fazendo álgebra também, né? Tem aquela questão lá da eliminação gaussiana, né? Que vocês colocam a matriz com 1, 1, 1 lá e zeros embaixo, zeros em cima da diagonal principal. E aí sai fazendo, né? Sai fazendo transformação linear. A hora que o que você tinha de um lado do direito aparecer no lado esquerdo, você sabe que você encontrou a matriz inversa. Se você quiser fazer manualmente, é assim que funciona. Vocês viram lá na álgebra linear, né? Vocês estão vendo isso daí, acho que a professora... O que está dando álgebra para vocês? É o Ângelo ou é a Muriel? É um dos dois, acho que está dando álgebra aí. O Ângelo? Então, eu já deve ter ensinado vocês isso, mas não se afobem, porque vocês vão ver tudo isso no cálculo numérico, tá? Vocês vão aprender como fazer esses cálculos aí, tudo em cálculo numérico, e como criar um programa para fazer isso, tá? Então, não precisa ficar ansiosos, tá? Vocês vão ter tudo isso daí para vocês se deliciarem aí para o futuro. Então, vamos para o que interessa, né? Deixa eu falar para vocês aí como é que funciona um exemplo com while break, né? Um exemplo lá mesmo do cálculo numérico para achar raízes de funções aí, qualquer função que vocês queiram. Por mais bizarra que ela seja, né? Como muitos de vocês nessas alturas já sabem fazer a mínima derivada, né? Então eu vou abrir para vocês isso daqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui para não ter que digitar de novo, né? Pronto, vamos pegar uma ideia aqui, né? No uso de while break, né? Nossa aula de hoje, depois vai ficar salvo para vocês aí. Vamos fazer um pacote completo aqui. A gente vai usar o while break e vai utilizar os functions mais os narguin e error, tudo num pacote só. Para tornar o código automatizado aqui para encontrar a raiz de uma função bizarra que nem essa que eu estou colocando aqui em linha azul para vocês, certo? Então, o que vocês estão vendo aí do outro lado? Pessoal, vocês estão vendo o seguinte, agora vai fazer sentido para vocês essa questão da iteração, do porquê do while e do for. Vocês vão começar a ver o poder da computação aparecendo aqui na cara de vocês para resolver problemas de matemática e engenharia. Então, imagine que você tem uma função, essa nossa azul aqui, certo? Eu tenho uma função, essa nossa azul, o f de x aqui, em azul para vocês. E essa função, a gente vem aqui e marca um ponto nela num determinado intervalo aqui dessa função. Ela vem aqui do menos infinito até o mais infinito, né? Ou essa curva que vocês estão vendo aqui. Então, a gente marca um ponto aqui. Marcando esse ponto aqui, eu posso passar uma derivada por esse ponto, não posso? O que é a derivada da função nesse ponto aqui? A tangente, né, dessa curva, que vai interceptar o eixo do x em um determinado ponto aqui. E esse ponto aqui, onde que essa curva azul intercepta o eixo do x, é a própria raiz que a gente está procurando. É ou não é?
Esse valor aqui é o valor que torna a função igual a zero. Né? Então, o y0 aqui nosso é zero. Né? Então, esse valor de y0 nesse ponto aqui de x, ele vale zero. Então, isso é raiz de função. É o valor da função que torna ela igual, o y igual a zero. Por isso que a gente iguala a Bhaskara igual a zero. Então, encontrado isso daqui, né, a gente encontrou a raiz dessa função, ou seja, onde que ela toca o eixo x, né? Quais são os pontos que essa função toca o eixo x? Pode tocar em mais de um, essa função pode ser senoidal aqui, né? Pode tocar em mais de um, pode tocar em 2 pontos ao mesmo tempo, 3, e aí depende da matemática envolvida na brincadeira, né? Mas no nosso exemplo aqui, vamos fazer isso. Esse vai ser a nossa brincadeira. Então, vamos supor que nesse ponto aqui eu vou marcar, né? Um correspondente valor em y, tá vendo aqui? Vai até lá, ó. E um correspondente valor em x. Tá? Eu vou chamar esses valores aqui de xi e yi. Esse aqui eu vou chamar de y0. E esse daqui eu estou chamando de xi mais 1. Por quê? Porque ele é posterior a esse valor aqui. Ele vem depois. Aí guardem essa noção, vem depois. Esse valor aqui, ele vai ser, no primeiro momento, usado para calcular a derivada aqui, essa curva verde que vocês estão vendo nesse ponto aqui. E depois, no segundo momento, aí vai aparecer um outro x. Calma lá. Então, cada momento desses vai ser definido por uma iteração. E já vocês vão conseguir pegar a ideia. Então, olha só. Então, se eu quiser saber a derivada, né, dessa curva nesse ponto xi e yi, é só eu marcar aqui o ponto e fazer a tangente aqui, né, a reta tangente aqui. Então, vejam que quando eu faço isso, essa tangente vai cruzar num outro ponto aqui, não vai? E aqui eu posso iniciar o processo de novo, olha, eu posso vir, marcar um outro ponto aqui, fazer mais uma tangente aqui, aí vai bater mais ou menos aqui. Depois eu faço isso de novo, vai bater aqui. Depois eu faço, vai bater aqui. Uma hora vai ficar quase que em cima do x da raiz, não vai? Se eu ficar fazendo esse processo iterativo aqui. Então, no primeiro momento, dá um valor meio grosseiro, né, x e y. Depois ele vai melhorando, né? Ela vai como se essa curva estivesse dançando aqui. Já vou mostrar para vocês essa ideia. Então, vamos primeiro vamos entender o que é a derivada de uma função. Vocês sabem que a derivada de uma função agora ele não quer fazer. Vai lá. Eu tinha apagado tudo e o cara agora tá dando BO aqui, calma aí. Então, como eu falei para vocês, né? A derivada de uma função, vocês sabem do cálculo, né? Se vocês quiserem ver lá toda aquela questão lá, o limite do f de x de xi mais um ΔX mais f de xi dividido por ΔX, né? Tem toda aquela... tem toda a questão matemática envolvida aí na questão da simbologia, né? Mas a gente vai focar no que é prático. Então, derivada dessa função é simplesmente a tangente desse triângulo que se forma aqui, né? Esse triângulo que se forma aqui, ele faz uma tangente. O que é tangente? É ΔY, ou seja, yi menos y0 dividido por ΔX, que é xi menos xi mais 1. Então, é como se eu tivesse pegado esses dois pedacinhos aqui, né? É que eu não estou querendo escrever aqui, mas não vai ter jeito. Como se eu tivesse pegado esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui. Isso aqui é ΔY, isso aqui é ΔX, divido um pelo outro, já é a própria, né? Já é a própria tangente da coisa aí, que é a própria derivada. Isso a gente sabe. Então, ou seja, o que é ΔY, né? ΔY é y menos y0. Lembre-se que o y0 aqui, nesse caso, é o próprio zero, né? Então, como se fosse y sozinho, né? E xi menos xi mais 1. Né? Isso aqui numericamente substitui o valor de tangente. Vejam que interessante se a gente continuar nesse raciocínio. Vejam que interessante. O que a gente pode fazer aqui? Vou apagar isso aqui. Estou com preguiça de fazer, não pode ter preguiça, né? O professor não pode ter preguiça. Vamos lá, vou deixar aqui as coisas tudo pormenorizadas e a gente vai fazendo junto. Então, eu peguei esse pedaço aqui. Esse aqui é o nosso ΔY. E esse pedaço aqui é o nosso ΔX, certo? Então, tá aqui. Seria o YI, né? Que eu marquei ali, tá faltando um izinho aqui.
yi menos y0. Porém, esse cara aqui já é zero, né? Porque esse valor aqui vale zero. Né? Y0 é zero. Então, fica isso aqui xi menos, né? Tudo isso aqui igual à nossa tangente, né? Tudo aqui igual ao nosso f linha de x, né? Então, se eu mexer um pouquinho nessa equação, olha só que interessante que vai ficar. Vamos mexer um pouquinho nessa equação aqui. Esse cara é zero. Esse cara aqui é a derivada, né? A gente já sabe que é a derivada. Então, eu ficaria com o quê? Com derivada de x vezes quem? Vezes xi. Aqui é subscrito, tá, gente? Não é... É o subscrito do negócio. Xi mais 1. Isso aqui é o subscrito. Significa o quê? Que esse aqui é um valor posterior, esse aqui é o valor atual. Olha só que interessante. Iteração 0, iteração 1, iteração 2. Estão vendo essa ideia? De iteração começar a surgir aqui na brincadeira? Tudo isso vai ser igual a quem? Vai ser igual tal só o yi, né? yi menos 0, né? Que é yi. O que mais que eu posso fazer aqui? Vamos supor que a partir do primeiro chute, né, o primeiro dado que eu tenho aqui, eu queira saber o dado posterior. E eu isolo, então, esse valor. Então, isole ele. Você quer saber o dado posterior, né? xi mais 1 é igual... Só isolar essa brincadeira aí, né? xi mais 1 vai ser igual ao próprio xi. Xi mais o yi. Gente, o que é yi, na verdade? yi não é o próprio f de xi, né? Então, olha só. Chamando a atenção. yi é igual, né? Ao próprio f de xi, né? É numericamente igual ao próprio f de xi. Então, eu vou ficar com f de xi dividido pela derivada desse cara aqui. Olha só que interessante, então. A partir do chute inicial, que é o x0, né? A primeira iteração, eu faço um cálculo aqui, processo, com o valor da função e a derivada dela, e obtenho o valor posterior. E a hora que eu obtive esse valor posterior aqui, eu venho e obtenho o valor de x2, e depois o x3. E o que isso significa na prática? Quando eu terminei essa primeira iteração aqui, né? Isso aqui vai ser o cálculo. Isso que vocês estão vendo aqui vai ser a nossa primeira iteração. Meu primeiro processo iterativo, primeiro cálculo que foi feito. Aí eu obtenho esse valor aqui. A partir desse valor aqui agora, olha só o que eu vou fazer. E vejam graficamente o que está acontecendo. A partir desse xi mais 1, agora eu venho, rebato lá de novo, né? Marco um ponto aqui e passo uma derivada de novo. Aí agora, se eu não errar muito feio aqui, né? A derivada passou aqui. Olha onde ela vai interceptar, nesse ponto aqui. E aí eu faço de novo, o segundo processo iterativo, olha o terceiro onde já está. E aí eu vou e marco um ponto aqui de novo, né? E passo uma derivada outra vez. A derivada tinha que tocar aquele ponto, tá, gente? Todas as derivadas têm que tocar esse ponto aqui. E não pode cruzar assim aqui, meu, tá zoado aqui, né? Deixa eu ver se eu faço melhor. É que vocês não têm noção que essa mesa aqui não ajuda muito, tá? Suponha que é isso aqui, tá? Então, olha só para vocês verem aonde vai marcar o próximo ponto aqui, ó. Ó, primeira iteração, segunda iteração, terceira iteração, quarta iteração, olha onde eu já estou. Se eu fizer mais umas 2 ou 3 iterações, eu já vou coincidir com esse ponto aqui, que é o próprio x da raiz. Entenderam essa ideia? Entenderam graficamente o que eu estou fazendo aqui? Então é só rodar iterações. É só fazer iterações com esse cálculo aqui, ó. É só fazer iterações com isso aqui. Então, provavelmente, na terceira iteração, eu já vou ter um valor ali que é bem próximo da raiz. Ele nunca vai ser igual. Ele pode ficar fazendo isso até o infinito, porque eu vou dando zoom nessa região aqui, né? Eu vou dando zoom nessa região aqui, e eu posso ficar fazendo isso infinitas vezes. Eu nunca vou chegar no valor da raiz, mas eu vou chegar tão próximo desse valor, que para todos os efeitos de engenharia, do mundo, né, da realidade que a gente tem, né, quântica, é a mesma coisa. Entenderam como funciona? Então, assim, você consegue resolver um problema aí de engenharia que acha a raiz de funções que antes não tinha solução. E olha que coisa simples, gente. Qual que é a ideia que está contida aqui? Toda vez que você roda uma iteração, você faz o quê?
Loop. Quem que determina loop para vocês? Entenderam? Para que serve? Estão entendendo para que serve um for while, gente? Veja uma ideia que essa daqui é uma ideia até complexa, tá? Para a gente estar tratando agora no início, mas se vocês se entenderam graficamente o que eu fui fazendo, agora a gente já pode ir lá entender o código. O que vocês acham? Agora vamos entender a estrutura, né? A gente está fazendo o reverso aqui, a gente está fazendo o raio-x da coisa. João Vitor, beleza? Está acompanhando aí? Mais alguém? Gente, está com dúvida aí? Vocês viram que são ideias que vocês aprenderam na matemática, né? São ideias que vocês estão aí adquirindo no cálculo 1, tá? Então vejam que não tem assim... não é muito diferente do que vocês estão vendo. Só que agora a gente está transportando isso para dentro do código. Isso é linguagem de programação. Tá? É isso que vai ser a linguagem de programação. Todo mundo entendeu o que funciona? Então, o que eu preciso partir aqui, né, para resolver um problema desse? Ó, vamos de novo aqui. Vamos ver se eu consigo, né, só recapitular aí que eu estou vendo. Provavelmente tem alguém que está com um pouco de dúvida. Só que agora se eu apagar aqui vai sumir com o negócio. Então, primeira iteração, faça esse cálculo aqui. Então, vejam que sempre eu vou precisar dessa fórmula aqui, né? Opa. Tô dando Ctrl Z aqui, mas tá meio lento, tá, gente? Mas ele vai apagar tudo que eu escrevi. Não. Peraí, melhor assim mesmo. Eu apago aqui, e aí vocês considerem aí, a gente vai montar de novo. Então vamos lá, graficamente, olhando de novo para o problema. Tá, eu quero encontrar a raiz. Eu tenho que fazer esse ponto, caminhar. Eu tenho que fazer esse ponto. É como se eu estivesse fazendo esse ponto que está aqui, né? Deixa eu ver se tem uma cor diferente aqui. Se eu estivesse fazendo esse ponto aqui, descer ao longo dessa reta até chegar aqui, né? Graficamente é isso. É como se eu estivesse fazendo esse ponto e descendo ao longo da curva e chegou aqui, né? É isso que eu estou fazendo graficamente. Então, eu utilizo esse valor da função, que foi tirado através da tangente, que é a própria derivada, né? Então, eu faço o quê? Marco um ponto, xi, yi, é o primeiro valor que eu tenho. É um ponto, é um para-ordenado, né? Antes, vamos pôr os nomes aqui. Essa aqui é a nossa função x, que eu quero descobrir quem é. Isso aqui é a nossa derivada dela. Derivada da função, né? É a reta que passa aqui. Então, eu marquei esse ponto aqui, esse aqui. Aonde que ela vai interceptar? Vai interceptar o eixo do x num novo ponto que eu vou marcar aqui. E aí, quando eu cheguei até aqui, eu rebato, né? E vejo o novo valor aqui, ó. Eu vou criar de novo outro para-ordenado, né? Então, a partir desse ponto aqui, vai ser o xi mais 1. Esse ponto aqui era o xi e o yi. A hora que eu criar a tangente, ela vai interceptar aqui nesse ponto e vai criar um xi mais 1 e um x yi mais 1, né? Que vai vir aqui rebatendo, ó. Então, esse ponto aqui vai ser o nosso yi mais 1, né? Não que eu precise dele, tá? Mas só para vocês verem como é que funciona aqui. E aí, a partir disso, né? Essa aqui encerrou o primeiro ciclo de iterações. Agora eu tenho um x mais 1, y mais 1, e agora eu passo de novo a derivada aqui. Quando eu fizer a nova derivada, eu vou fazer em... Que cor que eu faço essa derivada agora? Para não ficar igual a verde ali. Que cor que é essa aqui? Tá, traço a derivada aqui, né? A nova derivada está aqui. Então ela vai interceptar nesse ponto aqui e aí eu começo o processo, né? Eu continuo fazendo o processo até chegar uma hora que eu vou estar em cima dessa região aqui. Então quando que eu devo parar, já que eu posso ir até o infinito, né? Qual seria o nosso critério de parada? A última coisa aqui, né? Quando parar? Já que isso aqui pode ser feito num loop eterno, né? Tá? Que o loop pode ser, né? O loop pode ir lá até o infinito, se eu quiser, né? Aí nunca mais vai parar. Mas aonde que eu vou... Como que eu faço para determinar se eu posso parar ou não? Eu simplesmente pego o valor do x raiz, todos vocês concordam comigo? Eu pego o valor do x raiz, ou o valor estimado, né? Eu
vou ter esse valor, obviamente, né? Não tem como eu ter esse valor aqui para comparar. Mas eu posso fazer isso de uma outra maneira. Como? Eu vou pegar esse x estimado menos o x que está sendo calculado ali, né? O x da iteração, e vou dividir pelo valor do x estimado. Né? Se esse valor aqui for bem menor do que, sei lá, do que 0,0000001, né? Ou 10 a menos 15, né? Que é o padrão que a gente usa aí, né? Aí eu posso parar. Então, olha só a ideia. Se esse resultado aqui for menor do que 10 a menos 5, né? Eu paro. Ah, o que isso quer dizer para vocês? If alguma coisa, faz um teste lógico, né? Que envolve isso aqui. Faz o teste lógico envolvendo isso aqui. E aí põe um critério de parada. E agora, quando isso for alcançado, eu posso dar um break. Eu posso interromper o loop, né? Que a princípio era eterno. Tá entendendo a brincadeira? Estão acompanhando esse raciocínio? Estão vendo a importância do while break agora? Tá? Para que serve o while break? Serve para isso. Senão o loop ia ficar pro resto da vida, né? Senão a gente ia dar um enter lá, e a hora que você tivesse velhinho lá, né, 99 anos, segurando vela, aí você ia lá olhar como é que tava lá o processo iterativo. Então, mais ou menos isso. Então, entenderam as ideias chaves que a gente precisa transportar para dentro do código. Então, o que a gente vai precisar agora? Então, daqui, né, dessa matemática toda que eu tratei com vocês aqui. Né? O que a gente precisa? Né, do mundo matemático. Vocês vão ver isso de novo, tá? Com a dentro da hora, gente. Pode ficar tranquilos. Então, do mundo matemático, o que precisamos? Eu vou precisar da função, né? Uma coisa mais importante aqui é saber quem é o x mais 1, né? Quem que é o x posterior é igual ao x anterior. Ó, assim que eu leio isso, tá? Valor posterior, valor anterior. Por quê? Porque o xi mais 1 está sempre um passo à frente, né? Então, o valor posterior é igual ao valor anterior mais quem? O próprio valor da função em xi dividido pela derivada dela. Ah, professor, como que a gente faz derivada? Isso aqui vou ter que fazer derivada toda vez? Vai. Esse é o problema do método. Ele é um método converge rápido, vocês viram que na terceira iteração já estou em cima do x raiz, porém, vocês vão ter que lidar com isso daqui. Mas isso não é a minha preocupação, isso aqui é cálculo numérico, vocês vão aprender lá. Como lidar com isso daqui é cálculo numérico. O que interessa para nós aqui é como que vocês vão transportar isso mais o critério de parada para dentro de uma estrutura de while. Né? Então, vocês vão precisar disso, mais o nosso critério de parada. Meu Deus, está parecendo gritério, né? O professor tem problema de caligrafia. Não é, gente, é que eu tenho que escrever. Esse negócio aqui não é como se eu estivesse escrevendo numa folha de papel, é estranho mesmo. Então, vamos tentar melhorar aqui. Critério de parada. Então, o que é o critério de parada aí? Vocês vão usar o quê? Vocês vão usar um break. Isso aqui, iteração. Se vier que falar for para mim agora, eu reprovo. Se alguém falar for para mim agora, eu já reprovo. Porque aqui só dá para fazer com while, né? Então veja a importância do while, né? Não que o for não seja importante, tá, gente? O for é também. Só que o while, ele é o coringa da coisa, né? Serve para tudo. Beleza, Eliana? Tá, a aula vai estar gravada, então você pode retomar aí da onde que a gente parou. Pessoal, estão acompanhando isso daqui ou tá todo mundo aí boiando? Ninguém tá entendendo nada? Consegui passar bem essa ideinha para vocês aí do cálculo numérico? Sinal verde aí, podendo ir lá para o código então? Ok, então vamos para o código. Agora, isso tudo que vocês estão vendo aqui, vamos transportar para dentro de um código em linguagem de programação MATLAB
ou octave. Então, o gran finale agora, cheguei. Tá aqui, gente. Tcharam! Pronto. Isso aqui é o código agora. Aonde que está a ideia principal? O processamento de dados principal. Está aqui, ó. Só que ao invés de chamar de xi, porque eu não posso ficar chamando de xi, senão dá erro nas variáveis, né? Eu estou chamando do quê? xr. X da resposta, o x raiz é igual ao xr. Ah, troquei o mais pelo menos lá, né? Desculpem aí. Consertem aí. xr menos a função de xr dividido pela derivada da função. Aqui é a equação de Newton-Raphson. Então tá aqui a primeira coisa, olha só, tá dentro de um while. Tá dentro de um while com break, ó. E aí o que mais que eu faço, né? Eu tenho que contar o número de iterações, né? Então eu uso um contador aqui para saber quantas vezes isso daqui vai rodar, né? Quantos loops vai fazer. Então tá aqui, interação. Se eu tenho uma variável para fazer o acúmulo, né? Contar aquelas iterações, tem que ter o valor pré. E já eu venho nessa questão aqui. Isso aqui é o Pokayoke, né? O automatizar a função. Iteração zero, tá? Tá aqui. Né? Então, tem uma variável contadora aqui, tem que ter o valor pré-existente aqui, tá? Fechou aqui. O que é isso aqui? Simplesmente eu estou trocando, né? Eu estou chamando o xr old, né? Que é o valor antigo do próprio xr. Para que isso? Porque eu quero guardar esse valor de xold para ser calculado depois, senão ele vai ser apagado toda vez que o processo iterativo for feito. Então, eu guardo uma variável, né? Noutra gaveta para ela poder ser usada aqui, ó, depois. Entenderam isso? Então, antes de entrar no cálculo aqui, porque uma vez que eu fizer esse cálculo, esse valor de xr vai ser apagado da memória. O valor antigo vai ser apagado. Então, ele vai vir e vai produzir o valor posterior, que é o próprio xr. Mas isso eu ensinei vocês lá no começo do curso, né? Aquela questão do dado na memória, ele vem, continua o mesmo nome, faz os cálculos, apaga aquele dado e joga o outro, mas ele continua com o mesmo nome. Então, se você não tiver o cuidado de guardar ele antes aqui, ó, se você quiser usar esse valor para alguma coisa, ele vai ser apagado e vai produzir um novo valor, aí vai dar erro. Vai dar erro no seu cálculo. Que cálculo? O erro estimado, que é onde que eu tenho que ver se eu vou poder parar a função ou não, se eu vou dar o break nela ou não. Então, para eu ter essa informação, eu tenho que produzir o valor estimado. Então, eu estou produzindo ele dentro de um if comum. Eu estou chamando de EPESTIC, né? O valor estimado. Ele vai ser igual ao quê? O absoluto do xr menos o xold. O que é isso, então? É o valor produzido menos o valor anterior dividido pelo valor produzido vezes 100. Coisa simples assim. Então, esse EPEST vai te dar um parâmetro, né? Para você saber quanto que você vai poder parar. Quando você vai dar o break nessa função. Aí eu comparo esse EPEST com o valor que eu vou falar, um valor muito pequeno, 10 a menos 5. Se o EPEST for menor ou igual a esse critério de parada, esse EPARA, que ele vai entrar lá no início da função, é você que define, ó. O EPARA vai estar lá como argumento de entrada, né? Se ele for definido lá por você como 10 a menos 5, né? O padrão é 10 a menos 5. E se esse valor, esse parâmetro estimado aqui for o absoluto, né? Porque a gente está fazendo um menos o outro aqui dividido pelo valor, vezes 100. Então, se isso aqui for menor que o critério de parada, ou seja, for menor do que 10 a menos 5 no padrão aí, eu posso dar o break, eu posso parar o loop, entendeu? Eu poderia por si só usar só isso aqui. Esquece essa parte aqui por enquanto, ó. Isso aqui por si só já resolveria o meu problema. Então, olha só, if esse parâmetro estimado for menor que o critério de parada que eu dei lá no início, eu dou um break end. Aí esse laço aqui do while se encerra. Ele tem o break, ele tem a parada aqui. Com base nesse critério que o valor foi produzido aqui, ó, dentro desse if else. Ok? E aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente transportando. Estou transportando isso aqui, né? Só um minutinho aqui, gente. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente transportando, né, o teste lógico que era feito aqui para um local que é mais adequado, né, para fazer a quebra do código.
né? Então, agora, essa estrutura de break vai me dar a quebra do código quando todos esses dados, todos esses cálculos, esses processamentos forem feitos, entenderam? Essa posição onde colocar esse if com break e end, aí depende do que vocês estão fazendo, tá? Então, aqui, quando isso for verdadeiro, né? Quando é a proposição aqui, ó, for verdadeira, eu posso parar. Aí eu coloquei mais um critério, que é um critério duplo, né? Que critério duplo é esse? Olha só, eu posso parar essa iteração quando isso daqui for menor do que um critério de parada, um número muito pequeno, que é o epara, ou, então olha só, coloquei aquela estrutura de decisão dupla, né? Ou o número de iterações for maior do que o maxit, né? O máximo de iterações. Então eu estipulei aqui que vai fazer 50 iterações e tá bom. Se chegar em 50 iterações, eu posso parar. Então qualquer um desses dois aqui que forem feitos primeiro, eu dou break. Eu interrompo aqui. Entenderam como que funciona o while break? Isso aqui, gente. Então isso aqui veio da dedução matemática lá daquela, né, da análise geométrica que a gente fez ali, olhando o gráfico. Então isso aqui a gente transportou do mundo matemático. Isso aqui é para calcular as iterações, já que ela é utilizada para saber se eu vou parar ou não, vou fazer a interrupção. E esse if aqui, eu coloquei ele, é um if comum, tá? Por quê? Tem uma razão lógica para eu colocar um if aqui. Não é simplesmente fazer EPEST, ABS do XR menos o XOLD dividido pelo XR vezes 100. Não é simplesmente fazer esse erro estimado aqui. Eu vou fazer isso desde que o valor de XR, que é o valor que está sendo produzido ali, ele seja diferente de zero. Alguém sabe me dizer por quê que eu estou fazendo isso aqui? Essa parte específica. Por que o XR tem que ser diferente de zero para fazer algum cálculo? XR, lembre-se que é o valor da raiz. X da raiz estimado, né? O X que a gente está tentando chegar. Então, pergunta para vocês. Por que a gente está pondo XR diferente de zero? Alguém saberia me responder? Olhem para o gráfico aqui. Alguém teria uma resposta para me dar? Um chute, pelo menos? Por que a gente tem que ser diferente de zero? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Gente, não tem resposta errada, tá? Não se acanhem com isso, né? Alguém quer tentar? Dá um chute aí. Porque, gente, se for igual a zero, é a própria raiz. O que eu falei para vocês? O que é a raiz de uma função? É o valor de x que ela torna ela igual a zero. Né? Então é isso. Então tem lógica eu fazer uma coisa que já é zero. Se for zero é porque é a própria raiz. Ó, tô com um problema na minha internet aqui. Vocês estão vendo? Ó, bad network quality. Ai, ai. Tá bom aí para vocês? Vocês estão ouvindo? Tá tudo certo aí do outro lado? Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Ah, tá. Ok, então. Tá dando um sinal intermitente aqui. Tem hora que... Tá, gente. Então é isso. Isso é um código usando o while break. Entenderam para que serve um while break agora? Né? Eu poderia ter dado outros exemplos para vocês, mas não é uma coisa que vocês vai fazer sentido no curso para vocês, né? Já vamos dar direto aqui, né? O que é que a gente precisa. Então, se vocês entenderam isso aqui, agora ficou nítido para vocês por que se usa o while break. Porque vocês não sabem onde que vai parar. Cada função é uma coisa. Essa função que vocês estão vendo aqui é uma função aí, sei lá, se essa função existe até, tá? Deve existir, porque qualquer coisa que você possa escrever num gráfico dá para pôr em função. Mas eu estou chutando uma função aqui. Então, dependendo da função que você colocar, você não sabe onde vai parar. Você nunca vai saber onde para. Se você tem uma função... Ops, o que aconteceu aqui? Se você tem uma função assim, por exemplo, ó, tem aqui xy, né? Aí você tem uma função senoidal, aí já vem uma função mais louca, né? Ela começa a fazer isso aqui, né? Ah, você não sabe, você tem várias raízes, tem raiz aqui, tem raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui. Então, ó, dependendo do intervalo que você dá, você tem que ajustar, né? Que intervalo que eu estou analisando?
Ah, somente dos reais positivos, né? Então, aí você vem e coloca aqui, né? Nossa, que favoreceu isso aqui. Dos reais positivos, né? Então, você vai avaliar de 0 até o infinito, né? Então, aí você vai ver quantas raízes tem, mas depende do intervalo, depende da situação. Então, você nunca sabe onde vai parar. Então, por isso que você tem que usar um while. Você não tem como saber com for. Vocês entenderam a ideia? E o break? O break é para fazer isso. Ó, já que você tem infinitas iterações para fazer, você nunca vai conseguir chegar no valor em cima da raiz, você vai chegar bem perto. Aí você põe um critério de parada. E quando atingir aquele critério de parada, interrompe o código. Entenderam a ideia? Vamos aí para outra etapa, né? Que agora a gente está vendo tudo aqui. Esse pacotão é o while break, certo? Esse pacotão aqui é o while break. Eu vou dar esse código para vocês brincarem, tá? Para vocês rodar ele, fazer funções aí e tentar brincar um pouco. E o que é tudo isso aqui? Isso aqui é para eu lembrar, né? Já que tem trocentas coisas aqui dentro, né? Então, tudo que eu ponho aqui, geralmente eu venho e escrevo aqui, ó. Para ficar entendível, né? Para uma pessoa que entrar aqui, eu sei o que eu estou fazendo agora, né? Isso aqui é o código. Chamei de Newton Raphson, eu tenho o quê? Variáveis de saída. Eu tenho a própria raiz que eu estou procurando. A função do valor dela, né? Quando eu encontrar a raiz, o f de x, poderia colocar o y aqui, tá, gente? Mas aí fica a gosto do freguês. Número de iterações, variável de saída. E os argumentos de entrada, são quantos? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 argumentos de entrada. Não quer dizer que a pessoa vai ter que colocar todos eles. Quais que são os que não pode faltar? Esses 3 primeiros. Esses 3 primeiros é o quê? É a sua função, a derivada dessa função, e o XR inicial, ou seja, o seu chute inicial. Porque sim, gente, é um método iterativo. Você tem que dar um chute inicial. E eu vou mostrar para vocês como funciona isso. Chute inicial o próprio nome diz, é você que vai chutar o valor. E o que é o epara e o maxit? O máximo de iterações e o critério de parada, que é quando aquela diferença for menor do que um certo valor, você interrompe. Ah, e se eu não colocar isso aqui, a função vai funcionar? Pode, ela pode ficar automatizada. Se a pessoa não colocar nada, você coloca um padrão estimado por você lá. Quem que é o meu padrão? 10 a menos 5. E quem que é o máximo de iterações? 50. E aí, como é que eu automatizo isso aqui, então? Olha só. Estou dando um nome de tudo, né? Variáveis de entrada. Func, função, defunc, derivada da função, repara. Se vocês tiverem dúvida, vão aqui e consultem essa biblioteca de nomes aqui. Tá? Aí eu estou usando o narguin error. Olha só que legal. Agora sim vocês vão ver para que serve o narguin error. Eu não falei para vocês que são 3 que eu preciso para funcionar? Que se faltar eu não posso rodar a função? Sim. Então tem que ter esse. Tem que ter a função, a derivada dela e o chute inicial. Então, if narguin número de argumentos de entrada for menor do que 3, error. Tá entendendo como funciona? Não vai funcionar, ele vai interromper aqui. O código acabou na linha 18. São necessários pelo menos 3 argumentos. Aí volta lá e a pessoa tem que digitar de novo. Enquanto ela não colocar 3 argumentos ali, eu não deixo seguir adiante. Ah, legal. Ah, professor, mas ela colocou 3 argumentos e não colocou o epar e o maxit. Não tem problema. Olha o que eu vou fazer. If narguin for menor do que 4 e, olha essa aqui, ó, is empty. O que quer dizer isso? O epara, a variável que eu coloquei ali como entrada, argumento de entrada, is empty, quer dizer estar vazio, né? Estiver vazio, aí eu coloco automaticamente o valor de 10 a menos 5 e end. Pronto, ó, usando o narguin. Então, essas funções aqui, error, narguin e isEmpty, né? São funções muito úteis para a gente automatizar o código. E idem para o outro, né? Lembre-se que é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, né? Então, se o narguin for menor do que 5 e estiver vazio, né? Então, aqui, isEmpty, né? Maxit, aí eu coloco 50. Tá? Aí eu coloco 50. Aqui no caso é ou, né? Não é ou, né? Isso daqui é menor do que 4, ou estiver vazio, né? Maxit, maxit. Então, com isso daqui, gente, eu fiz a tal da automatização. Não tem como a pessoa avançar com essa função minha aqui com dados errados. Ela não vai conseguir. Né? Depois a gente vai testar aqui, vocês vão ver como funciona. Deixa eu ver se tem alguém aqui falando. O que é? A parte do Xold, tá? O Xold deixa eu abrir aqui para você.
O Xold tem a ver com o nosso critério de parada aqui, certo? Eu vou precisar do nosso critério de parada, certo? Eu tenho que parar isso aqui. Como é que eu saberia o valor exato, né? Eu teria que saber o valor da raiz a priori, que eu não sei, né? Isso aqui é uma raiz qualquer. Então, esse critério de parada que eu vou colocar aqui, lá está como E para, né? Está como E para, erro ou estimativa da parada, sei lá, é um nome que eu inventei. E para é igual a quê? Para eu saber o valor correto, eu teria que ter o valor da raiz em si, né? Menos o valor de x que está sendo calculado ali, né? Que eu estou chamando de xr. E aí eu divido pelo próprio valor da raiz. E aí, essa coisa mais básica, vocês sabem, né? Multiplica depois por 100, né? Então, eu tenho um valor aqui em porcentagem, né? Quantos por cento, né? O valor da raiz menos o valor que está sendo calculado. Com o negócio zoado aqui. Mas acontece que eu não tenho esse valor aqui. Eu não sei o valor da raiz. Eu estou tentando calcular a raiz, né? Como é que eu vou... Se eu soubesse, eu não precisava fazer esse código inteiro, né? Então, na verdade, eu não sei o valor da raiz. Então, o que eu faço? Aí eu venho e adapto isso daqui, né? Eu coloco aqui esse para. Aí, ao invés do valor da raiz, eu uso o quê? Eu uso o valor que está sendo produzido agora, que é quem? Que é o próprio XR. Ele é produzido a cada iteração. Menos o valor antigo, xold, dividido pelo XR. Aí, vezes 100, tal, a mesma história. Então, esse aqui é o nosso... Opa, para. Deu pane aqui. Para. Na hora que você aperta um botão aqui, ele começa a rabiscar tudo. Olha. Peraí, gente, pane total aqui. Tá bom. Então, na verdade, o que eu estou utilizando como critério de parada é isso aqui, tá? Então, quem que é o XR? É o valor produzido no momento que eu termino de fazer o processamento do cálculo. Quem que é o XOLD? É o valor antigo. Mas, toda vez que eu entro lá no código, ó, toda vez que eu entro no código aqui, né, vocês concordam comigo, se vocês colocarem a função debug lá e indo vendo as variáveis indo evoluir aqui nesse cantinho, vocês vão ver o que vai acontecer. Então, olha só, XOLD é igual a XR. Então, quem é XR aí nisso? Não sabe. Né? O XR é um valor que eu chutei. Ele vai entrar aqui no chute inicial. Ó. Ele entra aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, é o primeiro chute que você dá. Então, ele vai ser o valor velho. Né? Ele vai ser a primeira iteração acontecendo. Então, eu guardo ele aqui. Por quê? Porque se eu não guardar ele aqui, ele vai ser produzido de novo aqui, vai sobrescrever o valor de XR que foi chutado. Então, por isso que eu estou guardando ele no outro... É como se eu estivesse jogando de uma gaveta para outra, para eu poder usar depois aqui, ó. Senão não teria como fazer esse cálculo aqui do EPEST. Entendeu? Consegui pegar essa ideia? Só estou jogando ele para dentro de uma outra gaveta para eu poder trabalhar ele aqui. Porque toda vez que rodar o loop, a hora que eu processar a linha 26 aqui, ó, a equação de Newton-Raphson, ele vai lá, vai apagar o valor. Então não tem como eu calcular aqui depois. Porque ele vai calcular um menos o outro, vai dar zero, né? Porque ele vai pegar XR menos XR, né? Não, mas é o XR menos o XR old, XR antigo, entendeu? Só por causa disso. Não tem assim nenhum segredo, é só questão de eu ter que fazer esse cálculo percentual aqui. Entendeu, Mariana? Isso aí, então fechou, perfeito. Então, vamos brincar aqui, né? Senão a gente não vai conseguir terminar isso hoje. Vamos rodar essa brincadeira aqui. Gente, vamos fazer uma coisa aqui que vocês vão gostar agora. Estão entendendo o Narguin Error como funciona? E tem o exempt aqui que eu não tinha ensinado lá, mas já fica de... já estou ensinando aqui no exemplo para vocês, tá? Se vocês quiserem usar esse isEmpty aqui, ele vai checar se o argumento de entrada está vazio. Se ele estiver vazio, aí você faz alguma coisa. Tudo isso dentro do if-else. Tá entendendo a brincadeira agora? Então, o que vocês estão vendo aqui, gente, é uma estrutura de MATLAB avançada. Quando vocês estiverem nesse nível aqui, vocês já estão fazendo cálculo numérico. Então, vejam o que separa o cálculo numérico da programação. Basicamente, aprender graficamente aquilo lá e transportar para cá. Isso é cálculo numérico. E o que é vocês? É tudo essas estruturas funcionando harmonicamente. Estão entendendo como que um não se desvincula do outro?
Obviamente, lá no cálculo numérico, vocês vão achar pedreira, vocês vão queimar neurônio, tá? Não pensem vocês que vai ser assim as coisas, não. Vai ser coisa muito pior do que isso. Mas isso daqui, ó, se você domina a linguagem de programação, você faz com o pé nas costas as coisas. Você transporta a ideia matemática lá do cálculo para dentro do seu código. Então, saber usar essas estruturas while, break, for, né, if, else, e mais estrutura de acumulador, olha, tem tudo aqui, tá tudo acontecendo. E aí, no final, quando eu termino esse laço while, né, eu tenho que produzir as respostas. A raiz é igual ao xr, o último que foi calculado aqui pela iteração, e o f de x é o valor da função em xr. Né? Aí tem uma outra coisa aqui. Eu já vou adiantar para vocês, mas a gente vai voltar nisso. Né? Quando eu quiser informar para o MATLAB uma coisa simbólica para ele calcular, eu uso o function, que chama de function handle. Que aí tem que colocar esse arroba, eu já mostrei isso para vocês. E aí a função que vocês querem calcular, por exemplo, x ao quadrado menos 9. Gente, a raiz disso daqui todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe a raiz disso daqui, né? O que é x ao quadrado menos 9? Coloca para lá, né, o 9 e tira a raiz quadrada dele. Vai dar o quê? Vai dar mais 3 e menos 3. Então, essa função a gente já sabe as respostas, as raízes que o programa vai encontrar. Então, vamos ver como é que funciona na prática. Vamos pegar essa função aí, certo? Derivada dela, vocês fazem de cabeça, né? Eu vou pegar e vou chamar a função aqui agora. Vamos começar a brincar agora. Vou dar um clear vars aqui, no CLC. Vamos ver a função funcionando na prática. Então, olha só, como é que eu vou chamar essa função? Eu tenho que chamar o nome dela, né? Newton-Raphson, do jeito que está escrito aqui. Ó, do jeitinho que está escrito aqui. Né? Ctrl+C, Ctrl+V também ajuda, né? Newton-Raphson. E aí eu sei que ela tem argumentos. Quem que é o argumento de entrada? A função. Quem que é a função? Tem que colocar o arrobinha, que é o function handle, que ele vai dizer que o que eu estou escrevendo aqui é simbólico. X ao quadrado menos 9. Quem mais que vem na sequência? Ó, defunc, a derivada dela. O que é a derivada dessa função, gente? Esse é o único ponto aqui que vocês têm que fazer analiticamente, tá? Nesse Newton-Raphson aqui. Porém, vocês vão aprender no cálculo numérico, dá para vocês automatizar isso aqui com outro cálculo numérico. Uma rotina dentro da outra. Aí vocês calculam a derivada, ela alimenta essa função e ela te dá a resposta da raiz. Mas para todos os efeitos agora de brincadeira, a gente está aprendendo a fazer isso na mão. Derivada disso, gente? Quanto tá a derivada disso? Vamos lá. Gente, derivada desse treco aqui. 2x, né? Tem que pôr o arrobinha também. Arroba 2x. O que mais? Só isso, né? Se vocês ficarem na dúvida, né? Como é que vocês vão fazer? E aí tem que ter um chute inicial. Só que aqui não é ponto e vírgula, não, né? Tem que ser vírgula, né? Senão vai dar errado. Então, 2x. O que mais? Um chute inicial. Vocês sabem que a raiz é 3, né? Bom, isso aqui tá fácil, porque a gente já sabe a raiz desse problema aqui. A gente sabe que a raiz é menos 3 e mais 3. Vou dar um chute depois do R, né, nos positivos. Vamos chutar a raiz como sendo, sei lá, chute que a raiz seja 4, por exemplo. E aí, critério de parada, vamos supor que eu não coloquei nada, né? Ele vai estar automatizado, ele já vai calcular, não vai ter problema. O que eu quero de resposta? O que eu posso ter de resposta? Tá aqui, ó, raiz f de x e iterações. Então, isso tudo eu posso ter como resposta. Então, agora eu estou usando a estrutura do function automatizada. É assim que funciona. Se eu der um enter agora, o que será que ele vai mostrar para nós? Tá, eu fiz alguma besteira ali. O que eu fiz de besteira? Eita, o professor tá viajando, né? Esquecendo de uma coisa aqui. Quando eu vou usar o function handle, né? Eu tenho que dizer qual é a variável. Aí depois eu escrevo a função. Então, aqui em ambas, né? É o x, que é a minha variável, né? E o 2x aqui, no caso, é a função. Entenderam isso? Ó? É o arroba. Aí você abre parênteses e coloca a variável simbólica. Ele vai tratar agora todo x como sendo simbólico. Todo x como sendo simbólico.
E aqui você escreve, né, o equivalente aí da sua função na linguagem matemática do MATLAB. Então, feito isso, né, vamos dar aqui, vamos ver se ele vai trazer para a gente o valor. E aí, gente, o que vocês acham? Eu joguei um valor ali, ele calculou, ó. Raiz é 3, o valor da função nela é 0, ó que beleza, né? Então, se o y ou o f de x é 0, é porque bateu em cima, né? Então, a raiz é 3, o f de x é 3, e ele levou 5 iterações para fazer isso aqui. 5 loopings para isso acontecer. Professor, mas a gente sabe que isso daí que eu tenho a raiz menos 3, por que ele não achou? Porque vai depender do teu chute inicial. Então, ele vai achar só a raiz que está perto ali do entorno. Porque a gente sabe que isso aqui é uma parábola, né? Então, ele tem duas raízes. Então, dependendo do chute que você der, ele encontra a primeira raiz que aparece. Esse é o problema das coisas com cálculo numérico, tá? Esse seria dos cuidados que você tem que ter. Por exemplo, isso que eu estou mostrando para vocês aí. Mas isso aqui é cálculo numérico, depois vocês vão aprender lá, tá, gente? Eu não vamos nos estressar com isso aqui agora. Então, eu estou mostrando para vocês essa função aí, né? Parábola. Né? Aqui você tem o menos 3. Suponha que está certo, viu? Está em escala aí. Não está em escala, não. É menos 3 e 3. Se eu der um chute nessa região aqui, se eu der um chute que seja nessa região, ele vai encontrar esse valor aqui. E se eu der um chute nessa região aqui, ele vai convergir para esse valor aqui. Mas nunca ele vai te dar os dois valores ao mesmo tempo. Por quê? Porque é um processo iterativo, Newton-Raphson. Quando ele chegou aqui, ó, quando ele chegar aqui, ele automaticamente para. Quando ele chegar bem perto desse valor aqui, né? Ou seja, né, ele vai pegar esse 3 menos o valor, né? Ele vai estar lá, sei lá, 2,9999 menos o valor de está sendo calculado depois, aí ele estava, sei lá, em 2,73. Aí divide isso aqui por 2,99, aí vai olhar lá e vai estar bem próximo, esse valor vai ser bem menor do que esse valor aí vai ser bem menor do que 10 a menos 5, ou seja, 0,00001. Aí quando ele viu que isso daqui era verdadeiro, né? Quando ticou verdade aqui, né? Verdadeiro, né? Aí ele interrompe. E aí chegou aqui, ele interrompeu o laço, né? Tá bem perto aqui. E ele não tem por que continuar para cá, né? A mesma coisa do lado de lá para cá, né? Então, por isso que você vai encontrar uma raiz aí. Faça um teste, já que vocês... Então vamos chutar, vamos ver o que acontece. Ele vai cair numa raiz bem próxima. Agora, esse que é o legal, agora você pode brincar. Vem aqui, né? Chama lá a tua função, ó. Dê esse chute aqui, dá um chute intermediário aí. O que você considera chute intermediário? Só vou chutar aqui com um valor negativo para você ver, ó. Menos 1 para você. O que vai acontecer? Olha lá o que ele deu. Raiz menos 3. Tá coerente, né? Então vamos chutar um valor intermediário. O que seria um intermediário para você? 0? Vamos ver o que acontece, né, se eu der 0 aqui. Vai até tô com curiosidade agora. O 0 não tem mais intermediário possível, né? Vamos ver. Aham, olha lá que ele deu. Deu não. Ou seja, ele não conseguiu convergir. Então, esses códigos não quer dizer que eles são a prova de erros, tá, gente? Eles têm, sim, o seu drawback. Então, olha só, é porque ele excedeu o número de iterações, por isso que ele parou. Por quê? Porque 0 é um valor para ele que ele não sabe para que lado que ele vai. Então, aí ele voltou não para você. Interessante, boa observação aí. Agora, se eu der 0.1, 001, ele já vai brincar. Viu como que é interessante? Exatamente o 0 deu ruim, né? Por quê? Você consegue descobrir também por que deu ruim, porque deve ter tido uma divisão por 0 em algum lugar aqui, ó. Vamos supor que você entrou com 0 aqui, né? XR teu foi 0, né? Chute inicial foi 0. Vamos ver o que acontece. O que implica ter um x0? Vai guardar 0 aqui no xold, depois vai fazer 1 menos o outro, dividir por xr. XR é diferente de 0. Não é diferente de 0, né? Aí já morreu aqui, ó. O XR vai ser 0, né? Ou melhor, não vai ser R porque ele vai ser calculado, ele vai ser processado aqui. Né? Mas vai ficar uma coisa estranha aqui, né? Ele não vai nunca conseguir convergir, né? Esse é o problema da convergência, tá, gente?
Mas aí não se preocupem, não se estressem com isso. Isso não é mais programação, isso é cálculo numérico. Aí a Lendaura vai explicar para vocês que truque que vocês vão utilizar para pegar e detectar isso aí e para evitar isso daí. Aí tem técnicas de cálculo numérico para fazer isso, tá? Importante nosso aqui é só saber como é que funciona o while break, if, narguin, error, exempt, tudo isso daí. E como que funciona o function, né? Agora sim vocês estão vendo o uso de function realmente aqui bem determinado. O que mais que eu poderia fazer? Eu poderia fazer isso aqui também, né? Já que eu quero estimar lá o critério de parada, eu posso vir e colocar aqui, né? Sei lá, agora eu quero 1 exponencial a menos 6, né? Eu mudei o meu critério de parada, não é mais o automático. E quero colocar 100 interações, vamos ver o que acontece. Calculo do mesmo jeito, né? E se a pessoa vir aqui agora, né, e colocar somente isso aqui e esquecer do chute inicial? O que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Olha lá a nossa função erro funcionando lá. Quantos argumentos de entrada eu coloquei? 1 e 2. Quantos argumentos de entrada eu coloquei aqui? 2. Qual que é o mínimo que eu tenho que ter? De acordo com o que a gente escreveu. Se narguin for menor do que 3, error. Olha lá funcionando, ó, são necessários pelo menos 3 argumentos. Entenderam, gente, como funciona isso? Não é legal? Conseguiram entender o while break agora, de uma forma completa? Então, Mariana, é isso daí, tá? Não se preocupem muito com a questão do zero aí, não, que é uma imponderabilidade do processo iterativo. Mas, gente, se eu conseguir passar para vocês a ideia de que loop e iterações, para que serve, vocês conseguiram ganhar o curso inteiro hoje. Se vocês entenderem esse while break que está aqui, vocês ganharam o curso inteiro. Já valeu a pena o curso inteiro aqui. Por quê? Porque é importantíssimo. Tem gente que sai das aulas de linguagem de programação e não consegue linkar. Ela consegue fazer provas e tudo mais, consegue lá, é aprovada, faz os testes, vai, mas ela não consegue fazer uma analogia da ideia do loop com as iterações lá no cálculo numérico. Isso eu não sei por que as pessoas saem do curso sem essa noção, tá? Mas então eu enfatizo isso, negócio de função para vocês, que linear, que é contínuo, essa história de discreto. Tudo isso é um linguajar que eu estou preparando vocês, não para agora, mas para depois, tá? Então, acho que mais do que saber usar um while for é saber como usar e como empregar ele, né? Então, essa que é a ideia aqui que eu tento passar. Gente, acho que por hoje já deu, né? Já deu, já venceu o nosso tempo. E amanhã a gente continua, então, nesse assunto aí. Beleza, gente? Revejam essa aula sempre que quiserem, tá?